Capítulo 29. A recompensa merecida. Cristo e seus discípulos estão assentados no Monte das Oliveiras. O sol já transmontou, e as sombras da noite crescem sobre a terra. Jaz em plena vista uma moradia esplendorosamente iluminada como para uma festa. A luz jorra das aberturas, e um grupo expectante indica que um cortejo nupcial está prestes a aparecer. Em muitas regiões do Oriente, as festividades nupciais são realizadas à noite. O noivo parte para o encontro da noiva e a traz para casa. À luz de tochas, o séquito dos nubentes sai da casa paterna para seu próprio lar, onde um banquete é oferecido aos convidados. Na cena que Cristo contemplava, um grupo esperava o aparecimento do séquito nupcial para a ele se juntar. Na adjacência do lar da noiva esperavam 10 virgens trajadas de branco. Todas levam uma lâmpada acesa e um frasco de óleo. Todas aguardam ansiosamente a aparição do esposo. Há, porém, uma tardança. Passa-se 1 hora após outra. As vigias fatigam-se e adormecem. À meia-noite, ouve-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. As tosquenejantes despertam, de repente, e levantam-se. Vem o cortejo aproximando-se resplandecente, de tochas e festivo, com música. Ouvem as vozes do esposo e da esposa. As 10 virgens tomam suas lâmpadas e começam a aparelhá-las, com pressa de partir. 5 delas, porém, tinham deixado de encher seus frascos. Não previram demora tão longa e não se prepararam para a emergência. Em aflição, apelam para suas companheiras mais prudentes, dizendo: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as 5 outras, com suas lâmpadas há pouco aparelhadas, tinham seus frascos esvaziados. Não tinham óleo de sobra, e respondem: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diantes aos que vendem, e comprai-o para vós. Enquanto foi comprar, o séquito foi-se e as deixou. As 5, com as lâmpadas acesas, se uniram à multidão. Entraram na casa com um cortejo nupcial e fechou-se a porta. Quando as virgens loucas chegaram à entrada da casa do banquete, receberam uma recusa inesperada. O anfitrião declarou: Não vos conheço. Foram abandonadas ao relento, na rua solitária, nas trevas da noite. Quando Cristo, sentado, contemplava o grupo que aguardava o esposo, contou aos discípulos a história das 10 virgens, ilustrando, pela experiência delas, a da igreja que viveria justamente antes de sua segunda vinda. Os 2 grupos de vigias representam as 2 classes que professam estar à espera de seu Senhor. São chamadas virgens, porque professam fé pura. As lâmpadas representam a palavra de Deus. Diz o salmista: Lâmpada para os pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105. O óleo é o símbolo do Espírito Santo. Assim é representado o Espírito na profecia de Zacarias. Tornou o anjo que falava comigo, diz ele, e me despertou, como a um homem que é desperto do seu sono, e me disse: Que vês? E eu disse: Olho, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isto? E respondeu e me falou, dizendo: É a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E falando-lhe outra vez, disse: Que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro, e que vertem de si ouro? Então ele disse: Estes são os 2 filhos do óleo, que estão diante do Senhor de toda a terra. Zacarias capítulo 4, versos 1 a 14. Das 2 oliveiras, o dourado óleo era vazado pelos tubos de ouro nas taças do castiçal, e daí nas lâmpadas de ouro que alumiavam o santuário. Assim, dos santos que estão na presença de Deus, seu espírito é comunicado a instrumentalidades humanas que são consagradas para o seu serviço.
A missão dos dois ungidos é comunicar ao povo de Deus aquela graça celestial que somente pode fazer de sua palavra uma lâmpada para os pés e uma luz para o caminho. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias capítulo 4, verso 6. Na parábola, todas as 10 virgens saíram ao encontro do esposo. Todas tinham lâmpadas e frascos. Por algum tempo, não se notava diferença entre elas. Assim é com a igreja que vive justamente antes da segunda vinda de Cristo. Todos têm conhecimento das Escrituras, todos ouviram a mensagem da proximidade da volta de Cristo e confiantemente esperam sua aparição. Como na parábola, porém, assim é agora. Há um tempo de espera. A fé é provada, e quando se ouvir o clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Muitos não estarão preparados. Não têm óleo em seus vasos, nem em suas lâmpadas. Estão destituídos do Espírito Santo. Sem o Espírito de Deus, de nada vale o conhecimento da palavra. A teoria da verdade não acompanhada do Espírito Santo não pode vivificar a alma, nem santificar o coração. Pode estar-se familiarizado com os mandamentos e promessas da Bíblia, mas se o Espírito de Deus não introduzir a verdade no íntimo, o caráter não será transformado. Sem a iluminação do Espírito, os homens não estão aptos para distinguir a verdade do erro e serão presa das tentações sutis de Satanás. A classe representada pelas virgens loucas não é hipócrita. Tem consideração pela verdade. Advogaram-na. São atraídos aos que creem na verdade, mas não se entregam à operação do Espírito Santo. Não caíram sobre a rocha, que é Cristo Jesus, e não permitiram que sua velha natureza fosse quebrantada. Essa classe é representada também pelos ouvintes comparados ao pedregal. Recebem a palavra prontamente, deixam de assimilar os seus princípios, sua influência não permanece neles. O Espírito trabalha no coração do homem, de acordo com seu desejo e consentimento, nele implantando natureza nova. Mas a classe representada pelas virgens loucas contentou-se com uma obra superficial. Não conhecem a Deus, não estudam seu caráter, não tiveram comunhão com ele, por isso não sabem como confiar, como ver e viver. Seu serviço para Deus degenera em formalidade. Eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Ezequiel capítulo 33, verso 31. O apóstolo Paulo assinala que este será o característico especial dos que vivem justamente antes da segunda vinda de Cristo. Diz: nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. 2 Timóteo capítulo 3, versos 1 a 5. Esta é a classe que em tempo de perigo é encontrada bradando paz e segurança. Acalentam seu coração em sossego e não sonham com o perigo. Quando despertos de sua letargia, discernem sua destituição e rogam a outros que lhes supram a falta. Em assuntos espirituais, porém, ninguém pode remediar a deficiência de outros. A graça de Deus tem sido oferecida livremente a toda alma. Tem sido proclamada a mensagem do Evangelho. Quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse capítulo 22, verso 17. Todavia, o caráter não é transferível. Ninguém pode crer por outro. Ninguém pode receber por outro o Espírito. Ninguém pode dar a outrem o caráter, que é o fruto da operação do Espírito. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, da terra, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Ezequiel capítulo 14, verso 20. Numa crise é que o caráter é revelado. Quando a voz ardorosa proclamou à meia-noite: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro, e as virgens adormecidas ergueram de sua sonolência, foi visto quem fizera a preparação para o evento. Ambos os grupos foram tomados de surpresa, porém um estava preparado para a emergência e o outro não.
Assim agora uma calamidade repentina e imprevista, alguma coisa que põe a alma face a face com a morte, mostrará se a alma é sustida pela graça. A grande prova final virá no fim do tempo da graça, quando será tarde demais para se suprirem as necessidades da alma. As 10 virgens estão esperando na noite da história deste mundo. Todas dizem ser cristãs, todas têm uma vocação, um nome, uma lâmpada, e todas pretendem fazer a obra de Deus. Todas aguardam, aparentemente, a volta de Cristo. 5, porém, estão desprevenidas. 5 serão encontradas surpreendidas, aterrorizadas, fora do recinto do banquete. No dia final, muitos hão de requerer admissão ao reino de Cristo, dizendo: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Mas a resposta será: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim. Lucas capítulo 13, verso 26 e 27. E Mateus capítulo 7, verso 22. Nesta vida não tiveram comunhão com Cristo, por isso não conhecem a linguagem do céu. São estranhos às suas alegrias. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, verso 11. As palavras mais tristes que caíram em ouvidos mortais são aquelas da sentença: não vos conheço. Unicamente a comunhão do Espírito que você desprezou poderia uni-lo à hoste jubilosa que estará no banquete das bodas. Você não poderá participar dessa cena. Sua luz incidiria sobre olhos cegos e sua melodia em ouvidos surdos. Seu amor e alegria não fariam soar de júbilo corda alguma do coração entorpecido pelo mundo. Você é excluído do céu por sua própria inaptidão para a sua companhia. Não podemos estar prontos para encontrar o Senhor acordando ao ouvir o brado: aí vem o esposo, e então tomar nossas lâmpadas vazias para enchê-las. Não podemos viver apartados de Cristo aqui e ainda assim estar aptos para a sua companhia no céu. Na parábola, as virgens prudentes tinham óleo em seus vasos com as lâmpadas. Suas lâmpadas arderam com uma chama contínua pela noite de vigília. Contribuíram para aumentar a iluminação em honra do esposo. Brilhando na escuridão, auxiliaram a alumiar o caminho para o lar do esposo, para a ceia de bodas. Assim devem os seguidores de Cristo irradiar luz nas trevas do mundo. Pela atuação do Espírito Santo, a palavra de Deus é uma luz quando se torna um poder transformador na vida de quem a recebe. Implantando-lhes no coração os princípios de sua palavra, o Espírito Santo desenvolve nos homens os predicados de Deus. A luz de sua glória, seu caráter, deve refletir-se em seus seguidores. Assim devem glorificar a Deus e iluminar o caminho para a mansão do esposo, para a cidade de Deus e para o banquete de bodas do Cordeiro. A vinda do esposo foi à meia-noite, a hora mais tenebrosa. Assim, a vinda de Cristo será no período mais tenebroso da história deste mundo. Os dias de Noé e de Ló ilustram a condição do mundo exatamente antes da aparição do Filho do Homem. Apontando para esse tempo, declaram as Escrituras que Satanás trabalhará com todo poder e sinais e prodígios de mentira. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 9 e 10. Sua obra é revelada claramente pelas trevas que se adensam rapidamente, pela multidão de erros, heresias e enganos destes últimos dias. Satanás não só leva cativo o mundo, porém suas ilusões infectam até as professas igrejas de nosso Senhor Jesus Cristo. A grande apostasia se desenvolverá em trevas tão densas como as da meia-noite, impenetráveis como o breu. Para o povo de Deus será uma noite de prova, noite de lamentação, noite de perseguição por causa da verdade. Mas nessa noite de trevas brilhará a luz de Deus. Fez que das trevas resplandecesse a luz. 2 Coríntios capítulo 4, verso 6. Quando a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis capítulo 1, versos 2 e 3. Também na noite das trevas espirituais, a palavra de Deus diz: haja luz.
A seu povo, diz ele: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Isaías capítulo 60, verso 1. Eis, diz a Escritura, que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Isaías capítulo 60, verso 2. A escuridão do falso conceito acerca de Deus é que está envolvendo o mundo. Os homens estão perdendo o conhecimento de seu caráter. Este tem sido mal compreendido e mal interpretado. Neste tempo deve ser proclamada uma mensagem de Deus, uma mensagem de influência iluminante e capacidade salvadora. O caráter de Deus deve tornar-se notório, deve ser difundida nas trevas do mundo e luz de sua glória, a luz de sua benignidade, misericórdia e verdade. Esta é a obra esboçada pelo profeta Isaías, nas palavras: Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: Eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Jeová virá como o forte, e o seu braço dominará. Eis que seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Isaías capítulo 40, versos 9 e 10. Os que aguardam a vinda do esposo devem dizer ao povo: Eis aqui está o vosso Deus. Os últimos raios da luz misericordiosa, a última mensagem de graça a ser dada ao mundo, é uma revelação do caráter do amor divino. Os filhos de Deus devem manifestar sua glória, revelarão em sua vida e caráter o que a graça de Deus por eles tem feito. A luz do sol da justiça deve irradiar em boas obras, em palavras de verdade e atos de santidade. Cristo, o resplendor da glória do Pai, veio ao mundo como sua luz. Veio para representar Deus aos homens, e dele está escrito que foi ungido com o Espírito Santo e com virtude, e andou fazendo bem. Atos capítulo 10, verso 38. Na sinagoga de Nazaré disse: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas capítulo 4, verso 18 e 19. Esta foi a obra de que encarregou os discípulos. Vós sois a luz do mundo, disse ele. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, versos 14 e 16. Esta é a obra que o profeta Isaías descreve dizendo: Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo nu o cubras? E não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. E a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Isaías capítulo 58, versos 7 e 8. Assim, pois, a glória de Deus deve brilhar mediante sua igreja na noite de trevas espirituais, soerguendo os oprimidos e confortando os que choram. Em todo o nosso redor ouvem-se os gemidos de um mundo de aflições. Em todos os lados há necessitados e miseráveis. Nosso dever é auxiliar, aliviar e abrandar as agruras e misérias da vida. O serviço prático será muito mais eficiente do que meramente pregar sermões. Devemos alimentar o faminto, vestir o nu e asilar o desabrigado. E somos chamados para fazer mais do que isto. As necessidades da alma, só o amor de Cristo pode satisfazer. Se Cristo em nós habitar, nosso coração estará cheio de simpatia divina. Abrir-se-ão as fontes cerradas do zeloso amor cristão. Deus requer não somente as nossas dádivas para os necessitados, mas também nosso semblante amável, nossas palavras de esperança, nosso cordial aperto de mão. Quando curava os doentes, Cristo punha sobre ele as mãos. Também devemos chegar-nos em contato íntimo com quem procuramos beneficiar. Muitos há que não têm mais esperança. Dê-lhes novamente a luz do sol. Muitos perderam o ânimo. Diga-lhes palavras de conforto. Ore por eles. Aos que carecem do pão da vida, leia-lhes da palavra de Deus. Muitos padecem de uma enfermidade da alma que bálsamo nenhum pode restaurar, médico algum curar.
Ore por essas almas, encaminhe-as a Jesus. Conte-lhes que há um bálsamo e um médico em Gileade. A luz é uma bênção, bênção universal que difunde seus tesouros sobre um mundo ingrato, ímpio e desmoralizado. Assim é com a luz do sol da justiça. Envolta como está, nas trevas do pecado, aflição e padecimento, toda a terra precisa ser iluminada com o conhecimento do amor de Deus. Nenhuma seita, casta ou classe deve ser privada da luz que refulge do trono celeste. A mensagem de esperança e misericórdia tem que ser levada aos confins da terra. Quem quiser pode aproximar-se, tomar do poder de Deus e fazer paz com Ele, e Ele fará paz. Não mais devem os pagãos estar envoltos em trevas da meia-noite. A escuridão deve desaparecer diante dos fulgurantes raios do sol da justiça. O poder do inferno será vencido. Mas ninguém pode dar aquilo que não possui. Na obra de Deus, a humanidade nada pode originar. Ninguém pode, por seus próprios esforços, tornar-se para Deus um portador de luz. Vertido pelos mensageiros celestes nos tubos de ouro, para ser conduzido do áureo vaso às lâmpadas do santuário, o dourado óleo produzia luz contínua, clara e brilhante. O amor de Deus, continuamente transmitido ao homem, é que o habilita a comunicar luz. O áureo óleo do amor corre livremente no coração de todos os que pela fé estão unidos a Deus, para resplandecer novamente em boas obras, em serviço real e sincero para Ele. Na grande e incomensurável dádiva do Espírito Santo estão contidos todos os recursos celestes. Não é por qualquer restrição da parte de Deus que as riquezas de sua graça não afluem para os homens, neste mundo. Se todos recebessem de bom grado, todos seriam cheios de seu Espírito. Toda alma tem o privilégio de ser um conduto vivo, pelo qual Deus pode comunicar ao mundo os tesouros de sua graça, as insondáveis riquezas de Cristo. Nada há que Cristo mais deseje do que agentes que representem ao mundo seu espírito e caráter. Não há nada de que o mundo mais necessite que da manifestação do amor do Salvador, mediante a humanidade. Todo o céu está à espera de condutos pelos quais possa ser vertido o óleo santo para ser uma alegria e bênção para os corações humanos. Cristo tomou todas as providências para que sua igreja seja um corpo transformado, iluminado pela luz do mundo, possuindo a glória de Emanuel. É seu propósito que cada cristão esteja envolto numa atmosfera espiritual de luz e paz. Deseja que revelemos em nossa vida a sua própria alegria. A habitação do Espírito em nós será manifestada pelo amor celestial que de nós dimanará. A plenitude divina fluirá pelo consagrado agente humano para ser partilhado com outros. O sol da justiça traz salvação debaixo das suas asas. Malaquias capítulo 4, verso 2. Assim, todo verdadeiro discípulo deve difundir uma influência de vida, ânimo, auxílio e verdadeira salvação. A religião de Cristo significa mais que o perdão dos pecados. Significa remover nossos pecados e encher o vácuo com as graças do Espírito Santo. Significa iluminação divina e regozijo em Deus. Significa um coração despojado do próprio eu e abençoado pela presença de Cristo. Quando Cristo reina na alma, há pureza e libertação do pecado. A glória, a plenitude, a perfeição do plano do Evangelho são cumpridas na vida. A aceitação do Salvador traz paz perfeita, perfeito amor, segurança perfeita. A beleza e fragrância do caráter de Cristo, manifestadas na vida, testificam de que, em verdade, Deus enviou seu Filho ao mundo para o salvar. Cristo não manda seus seguidores esforçarem-se para brilhar. Diz: resplandeça sua luz. Se tem recebido a graça de Deus, a luz está em você. Remova os empecilhos e a glória do Senhor será revelada. A luz resplandecerá para penetrar e dissipar a escuridão. Você não pode deixar de brilhar dentro do círculo de sua influência. A revelação da glória do Senhor, na forma humana, trará o céu tão perto dos homens que a beleza que adorna o templo interior será vista em toda a alma em que o Salvador habita. Os homens serão cativos pela glória de um Cristo que vive em nós. E em torrentes de louvor e ações de graças, das muitas almas assim ganhas para Deus, refluirá glória para o grande doador. Levante-se, resplandece,
porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Isaías capítulo 60, verso 1. Esta mensagem é dada aos que saem ao encontro do esposo. Cristo vem com poder e grande glória. Vem com a sua própria glória e com a glória do Pai. Vem com todos os santos anjos. Ao passo que o mundo todo está mergulhado em trevas, haverá luz em todos os lares dos santos. Eles hão de captar os primeiros raios de luz de sua segunda aparição. A imaculada luz resplandecerá em seu esplendor, e Cristo, o Redentor, será admirado por todos os que o serviram. Ao passo que os ímpios fugirão de sua presença, os seguidores de Cristo rejubilarão. Vislumbrando o tempo do segundo advento de Cristo, disse o patriarca Jó: Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. Jó capítulo 19, verso 27. Dos fiéis seguidores, Cristo tem sido companheiro diário, amigo familiar. Viveram em contato íntimo, em comunhão constante com Deus. A glória de Deus fulgiu sobre eles. Refletiu-se neles a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Agora se regozijam nos raios não ofuscados do resplendor e glória do Rei em sua majestade. Estão preparados para a comunhão do céu, pois têm o céu no coração. De fronte erguida, os brilhantes raios do sol da justiça sobre eles resplandecendo, com júbilo, porque sua redenção se aproxima, saem ao encontro do esposo, dizendo: Eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Isaías capítulo 25, verso 9. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E disse-me: Escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Apocalipse capítulo 19, versos 6 a 9 e Apocalipse capítulo 17, verso 14.